Olá, amigos do nosso canal. Outra vez aqui, Ana Vitória, contadora, e dessa vez vamos falar sobre retenção do INSS. Bem, para falar sobre retenção do INSS, não tem como antes também falar da base legal que instrui essa retenção do INSS. A base legal é a Instrução Normativa da Receita Federal 971 de 2009. A partir do artigo 112, vamos falar sobre a questão da obrigatoriedade. Então, quem está obrigado a fazer a retenção do INSS? Bem, a empresa, pessoa jurídica, que contrate determinados serviços de pessoa física ou pessoa jurídica, onde haja cessão de mão de obra ou empreitada. Bem, e o que é cessão de mão de obra? Cessão de mão de obra está descrita lá no artigo 115 da referida Instrução Normativa 971. E ela diz o seguinte: cessão de mão de obra é a colocação à disposição da empresa contratante em suas dependências ou nas de terceiros, que os trabalhadores que realizem serviços contínuos relacionados ou não à atividade fim. Bem, grifo primeiro aqui no artigo 115, à disposição da empresa contratante. Por exemplo, um serviço à disposição da empresa contratante, serviço de vigilância patrimonial, onde nós temos ali um agente vigilante que fica a serviço da empresa, seja na dependência dela ou na dependência de terceiros. Essa atividade, por exemplo, sofrerá a retenção do INSS. Outra atividade que comumente também sofre retenção do INSS é a construção civil, principalmente quando se trata de empreitada parcial, ou seja, somente de mão de obra, tá? A instrução normativa é bem clara que quando se trata de empreitada total, tá? Fica facultativo a retenção do INSS, mas na empreitada parcial, onde há somente a contratação de mão de obra, com certeza haverá retenção do INSS. Por exemplo, a empresa foi contratada somente para construir o edifício, um prédio, tá? Uma unidade imobiliária, mas ela não está responsável, por exemplo, pela obrigatoriedade de fazer a inscrição do SEI. O que é a inscrição do SEI? Um cadastro específico do INSS, porque ela não está obrigada a realizar esse cadastro específico do INSS, porque ela não está responsável pelo total da obra, construir desde a fundação até a entrega do prédio. Mas se ela está responsável por parte dessa obra, ou somente a fundação, ou somente o acabamento, então nesse sentido aí, esta obra de construção civil, esse que foi contratado, sofrerá a retenção na fonte. Outro destaque nessa descrição conceitual do que é cessão de mão de obra no artigo 115 é a questão da continuidade. O que é continuidade? Ela pode ser temporária, tá? Por exemplo, vamos voltar ao vigilante. Há uma continuidade dos serviços. O vigilante, ele não vai geralmente só uma vez na semana, não, ele é contínuo, todos os dias ele está ali à disposição da empresa, ainda que seja temporariamente, sei lá, por um mês, por um ano, dependendo do contrato. A mesma questão, o outro exemplo da empreitada da construção civil, pode estar ali também o serviço contínuo até a conclusão daquela obra. Então, está à disposição da empresa, seja na dependência de terceiros ou na própria dependência da contratante, basta isso para ter a retenção? Não, tem que ser também um serviço contínuo. E a gente tem N exemplos, serviços de limpeza, serviços, a maioria de construção civil. Então, os serviços sujeitos à retenção na fonte do INSS, você pode estar consultando no detalhe nos artigos 117 e 118 da Instrução Normativa 971. Vamos a outro ponto,
que se refere à dispensa da retenção. A dispensa da retenção, ela está em detalhe no artigo 120 da referida Instrução Normativa 971 da Receita Federal. Por exemplo, quem que está dispensado da retenção do INSS? Os serviços de categoria profissional. O que é categoria profissional? São aquelas atividades que geralmente têm um conselho que as regulamenta. Então, vamos a alguns exemplos de dispensa de retenção do INSS na fonte, tá? Um exemplo para você, os serviços profissionais regulamentados, os que têm categoria profissional, como os advogados, médicos, contadores, são alguns exemplos de serviços intelectuais que não sofrem retenção na fonte. Outro exemplo, um serviço que é prestado pelo próprio sócio da empresa, isso limitado até 2 salários mínimos para a emissão da fatura ou da nota fiscal. E tem que ter uma comprovação em CEFIP que realmente aquele serviço está sendo prestado pelo próprio sócio da empresa, tá bom? Então é um outro exemplo que não haverá retenção na fonte. Podemos também dizer sobre a exceção de retenção do INSS, tá? Uma exceção Simples Nacional. As empresas do Simples Nacional não sofrem retenção do INSS, exceto as do anexo 4, quando se tratar de construção civil. Então, a construção civil que está no anexo 4 do Simples Nacional, por mais que ela seja do Simples, cai na exceção, onde, mesmo sendo do Simples Nacional, haverá retenção do INSS. Outro ponto que nós devemos falar também é sobre a base da retenção do INSS. Essa base ela está bem definida e clara no artigo 121 da Instrução Normativa. Tá bom? Então vamos lá. Qual é a base? É o serviço, é a mão de obra, é a cessão da mão de obra. Ana, mas eu prestei um serviço, por exemplo, da construção civil, mas eu empreguei material. Eu posso deduzir esse material? Pode, desde que esta prerrogativa esteja claramente estabelecida em contrato que haverá a aplicação de material. Certo? Então, no artigo 122, ele delimita alguns percentuais para dedução desse material em 50%, 30% e 65%, dependendo de cada caso, tá bom? Para a empresa que contrata os serviços de uma pessoa física, um autônomo, cujo ele emite um RPA ou uma nota fiscal de serviço avulsa, há um teto limite para a retenção do INSS. Por mais que, de repente, um exemplo, o prestador ele emitiu uma RPA, uma nota fiscal avulsa de R$10.000. A base da retenção, do desconto dos 11% de retenção do INSS será os 10.000? Não, será o teto estabelecido também pela Previdência Social, que hoje é de R$ 5.531,31, que, calculando 11% em cima desse valor, nós chegamos a R$ 608,44. Outro ponto importante também na retenção, já até mencionei sobre construção civil, tá certo? É as deduções dos materiais, tá certo? No artigo 125, ele delimita alguns percentuais dependendo da atividade. Por exemplo, se a empresa de construção civil for fazer um serviço em que o material seja asfalto, por exemplo, a dedução será de até 10% de base de cálculo para o INSS, desde que comprovadamente, tá certo, os materiais utilizados e que estejam previstos em contratos. Outro exemplo também, temos a terraplenagem, onde a terraplenagem, a base para o INSS é 15% da prestação de serviço, mas também tem que estar previsto em contrato, tá? A utilização de equipamentos, não, exceto os manuais, tá certo? Mas os equipamentos e também os materiais. E há outras informações lá no artigo 125, específicos para a construção civil, que você pode estar dando estudar com mais detalhes sobre a questão das bases de cálculo para a retenção do INSS. Outro ponto
importante é a questão do destaque da retenção do INSS. Ao você emitir sua nota fiscal para o contratante, você tem que destacar as informações para a Previdência Social, base de cálculo, a instrução, a base legal que você está fazendo a sua retenção na fonte, porque sem isso você não tem a prerrogativa de usar essa retenção depois na sua CEFIP. Então você tem que destacar o valor da retenção, a base de cálculo da retenção e o embasamento legal da sua retenção, que é a Instrução Normativa 971 da Receita Federal. E para finalizarmos, vamos falar sobre o recolhimento da retenção do INSS. Ele está previsto no artigo 129 da Instrução Normativa 971. Se for pessoa física, a contratante recolherá essa retenção na fonte juntamente com os seus empregados em sua CEFIP. Se o recolhimento, se a retenção for de uma pessoa jurídica, ela recolherá via GPS, Guia da Previdência Social, no código 2631, onde a empresa contratante tem até o dia 20 para recolher este INSS na guia chamada GPS, Guia para a Previdência Social. Ela apontará o nome da empresa, o CNPJ, o código de CEFIP, que é o 2631, para o recolhimento do INSS retido na fonte e, claro, o valor. Quando é que ela vai recolher? Ela vai recolher até o 20º dia anterior à data da emissão do documento onde deu origem à retenção do INSS. Bem, então ficamos por aqui, até o nosso próximo programa, Âncora para seu negócio. Mais dúvidas sobre retenção do INSS, deixe aqui nos comentários deste vídeo que nós teremos o maior prazer em responder, tá bom? Então até o próximo programa.